Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Já fiz o convite para o nosso Damião, nosso querido Damião, que irá fazer a nossa live de hoje. Boa noite, Damião. E aí, André, boa noite. Tudo bem? Tudo em ordem? Como vai? Tudo em ordem? Boa noite Tudo bem, a graças a todos. Deus, tudo bem. Boa noite a todos da nossa querida fraterna. Bem-vindos a mais uma live, né? Ainda estamos um pouquinho distanciados, né? Então vamos aguentar firme mais um pouquinho, mas estamos aqui o tempo todo levando essas lives para dentro da casa de vocês, para que vocês não esqueçam nunca. A casa está fechada, mas os trabalhos não param nunca, claro, né? E nós estamos aqui aos poucos, abrindo nossa casa aos poucos, já com o evangelho presencial, né? De pouquinho a gente vai abrir, né? E eu queria dar as boas-vindas ao Damião, né? Damião, muito obrigado. Damião, antes de passar a palavra para você, eu vou dar apenas alguns recadinhos e já passo a palavra a você. Fique à vontade, por favor. Bem, gente, é o seguinte, então nosso primeiro aviso, tá, é a respeito do plantão da nossa área social, agora no próximo dia 17, quinta-feira, das 15 às 19h30. Então nós estaremos aqui na Fraterna fazendo um plantão para arrecadar os mantimentos para a composição das cestas básicas das famílias assistidas aqui pela Fraterna, tá bom? Então, nessa quinta-feira, dia 17/9, haverá o plantão das 15 às 19h30. O nosso segundo aviso é a respeito do nosso evangelho dominical, na modalidade presencial já. Então, recomeçamos o nosso evangelho presencial no domingo passado e temos o nosso segundo agora nesse domingo. Lembrando que nós podemos colocar apenas 18 pessoas na casa somente, e é imprescindível que todos confirmem as suas presenças com a EDI, no WhatsApp da EDI, tá? Então, para que você possa participar do Evangelho Presencial, confirme a sua presença com o WhatsApp da EDI, ok? Só basta, lembrando o seguinte, não basta confirmar apenas uma vez para ir em todos, não. Toda vez que você quiser vir, toda semana você tem que entrar no WhatsApp do dia e confirmar a sua presença, tá bom? Lembrando que será transmitido via Instagram também para aqueles que não puderem vir às 9 horas da manhã, ok? O WhatsApp da dia é 99404-2470, 99404-2470. E aí, por último, nós teremos a nossa live de amanhã, que será com o psicólogo André Mauruto. Ele vai falar um pouquinho sobre equilíbrio e ansiedade. Esses temas referem-se ao Setembro Amarelo. Então, amanhã às 20 horas, a nossa live com o psicólogo André Mauruto. Não perca. E hoje, conosco, o nosso querido amigo Damião, né? Damião é locutor da Rádio Boa Nova, né? Com 2 programas, e já, inclusive, o Coral da Fraterna já teve a honra de estar no programa dele, né, Damião? Foram momentos assim, memoráveis, né? E assim, eu vou deixar então para o Damião agora, se ele quiser se apresentar mais um pouquinho. Damião, é toda sua, você, por gentileza, faça a prece e a palavra é toda sua. Obrigado, gratidão a todos que estão aí na Fraterna nos acompanhando, gratidão. A gente vai estar falando do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, mas isso, né? Vamos então nos harmonizarmos primeiro com a prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais. Viemos pedir-te paz, sabedoria e bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ter seus filhos como tu mesmo os vês. E por isso mesmo queremos ver o bem em
todos. Senhor, Senhor, fecha nossos olhos de toda maldade, guarda a nossa língua de toda calúnia, que nossas palavras sejam só de bênçãos, que sejamos tão bondosos e alegres que todos que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e nos inspira no decurso desta noite, a todos nós e a todos os que estão nos acompanhando, assim seja. Graças a Deus que assim seja. Então, a gente vai estar hoje conversando um pouco, e é importante, né, esse tema, né, de falar do Setembro Amarelo, quanto é importante, porque o Setembro Amarelo é uma campanha, né, de conscientização sobre a prevenção do suicídio. O objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. O quanto é importante divulgar essa ideia. E a gente tem, né, na doutrina espírita, se a gente vamos pegar algumas obras, são muitos romances abordando o tema, e é importante isso. Mas a gente pega na obra de Kardec, O Céu e o Inferno, segunda parte, o capítulo 5, lemos que o suicídio é um crime aos olhos de Deus. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 71, você também tem essa referência. Você tem essa referência também no livro de André Trigueiro, Viver a Melhor Opção. E aí, a hora que a gente lembra do André, também a gente tem outras duas referências a nível de livros. O Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, editado pelo Espírito Castelo Branco, e uma outra referência, essa é muito importante também de leitura, O Estande da Vida, do Chico Xavier, o Espírito Irmão X, que apresenta ali crônicas, são reflexões, entrevistas, são vários espíritos, né, entre os quais até Marilyn Monroe, destacando as consequências do suicídio. Então, esses livros são de uma grande base, né, para que a gente possa compreender um pouco todo esse ato, né, de suicídio. E a gente tem um trabalho lindo, maravilhoso, que começou dentro de um centro espírita, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ele começou dentro da Aliança, e aí, eu acho que até de uma forma muito correta. Hoje ele é ecumênico, para que possa se atender a todos, evangélicos, católicos, espíritas, todas as religiões, por uma luta que não é religiosa, né? Uma luta constante, né, de prevenção ao suicídio. Né? E o Setembro Amarelo nos traz essa reflexão do quanto falar é a melhor solução. Porque durante muito tempo as pessoas tinham muito receios, né, de falar. A gente tem um tempo ali que a gente parava e lembrava até dentro dos centros espíritas, vai baixar a vibração. Gente, tem que falar, tem que ter um lado muito consciente de que a gente possa estar explicando o que está acontecendo para mudança de posturas, né? O quanto isso é importante, né? Para que a gente passe... esse a propósito de um Setembro Amarelo, nos traz também uma reflexão muito ampla. É importante, neste mês de setembro, falar, mas é importante manter esse falar sobre o suicídio 365 dias por ano. O ano inteiro a gente não... É bom ter um período para que a gente possa falar, mas é importante que a gente perceba que não é só nesse período que acontece. Isso acontece durante todo o ano. Por isso, é importante quando a gente frisa. O 188 é um trabalho importante que o CVV realiza, e a gente divulga isso, é importante, porque é um caminho que vem de uma forma muito forte e atuante. Porque existem muitos, para que a gente possa estar acompanhando, muitos mitos e verdades, né, sobre o suicídio. Exemplo, mito. Vamos pegar algumas coisas. Mito. Pessoas que falam sobre o suicídio não têm intenção de se matar. Não é verdade. A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chegam ao fato. Então, na verdade, é valorizar, é entender o que a pessoa está querendo, porque, na verdade, a gente acaba percebendo também muito. Quem comete suicídio não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com uma dor. E aí é uma referência que ele consegue imaginar, é dessa forma. E o quanto isso é importante que a gente possa falar, porque ele tem um pouco de paciência, porque ele aguarde. É aquela história que a gente vê muito, que para nós, dentro da doutrina espírita, é preciso que um dia se vá para que outro dia amanheça. Um outro dia virá, outras opções, outras situações. Ter um pouquinho de paciência nesse instante, o quanto isso é importante. Um outro mito, né? A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso.
a maioria dos suicídios é precedida por sinais discretos, comportamentos discretos, alguns até verbais. A pessoa dá algum sinal, então é só que a gente olha e acha, mas aí de novo é aquilo, a gente tem que tentar, é a prevenção, é prevenir, é antes. Não adianta também se querer se culpar do que aconteceu, não. É a gente tentar ouvir o que está acontecendo. É outro mito, né? Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Não é assim, gente. Não, olha, a pessoa em risco de suicídio apresenta, quer viver. Ela não quer morrer, ela tem uma dor e aí a gente pode tentar, por isso que é aquilo que a gente comentou, e dentro dessa dor, às vezes ela tem um pouquinho de paciência, essa dor vai passar, toda essa situação vai mudar. Por isso é importante a gente estar falando sobre isso. É outro mito, né? Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. O comportamento suicida ele é provavelmente quando há um sofrimento intenso, insuportável, independente da existência de transtornos mentais. É isso que eu falo, às vezes existem muitos mitos, né? Por isso é importante a gente ter o Setembro Amarelo, para que a gente possa estar falando sobre isso. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. É outro mito. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida, tenha a oportunidade de obter ajuda. Sabe? Falar é importante com esse sentido, para que a gente possa oferecer ajuda à pessoa que está passando por esse desafio. Outro mito, né? O suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Gente, suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a sua dor. Então, aí o que a gente tem, né? O quanto é importante a gente todo ter, como estamos tendo agora, a oportunidade de falar a respeito de um tema tão importante. Por exemplo, a depressão é uma das portas de entradas do suicídio. Ela é um fator de risco e também o mais negligenciado. A pessoa com depressão tem sua situação agravada. Por exemplo, né? Se ela é chamada de preguiçosa em casa, acusada de não ser forte, aí dá um tabu de preconceito quando a gente tem, as pessoas têm o problema, o desafio da depressão. Quer dizer, aí ela acaba sofrendo mais ainda, porque as pessoas acabam cobrando dela uma série de situações e que, na verdade, ela não está tendo forças para poder executar tudo isso. Né? E agora, importantíssimo, durante muitos anos, até dentro da nossa doutrina, dentro da doutrina espírita, havia uma referência, né? A pessoa cometeu suicídio, ela vai para o Vale dos Suicidas. As pessoas traduziam o Memórias de um Suicídio que a gente comentou da Ivone para tudo. E tudo daquele jeito. Gente, não é. Não é. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente não tem ali, o Memórias de um Suicida da Ivone é uma referência, é um livro de estudo, porque as pessoas possam... Existe aqui dentro da doutrina, a gente tentou começar a ler, não conseguiu. Então é um livro de estudo, vamos juntar grupo de pessoas e estudar o livro todo, porque facilita, né? Mais pessoas, isso ajuda muito, né? Mas a gente tem essa referência. Por isso, na hora que eu falei do stand da vida, do Chico, do Humberto de Campos, do Irmão X, o quanto é importante, porque ali se apresentam vários casos, né? O suicídio é um fenômeno complexo, tem causas diversas. De modo geral, no mundo, o grupo de maior risco é composto por homens com idade acima de 60 anos, que vivem sozinhos, têm problemas financeiros, alguns transtorno mental, alguns, né, com transtorno mental. No Brasil, temos também um grande número de jovens que cometem o suicídio. Quer dizer, você tem números do mundo, você tem números do Brasil, né? Então, toda uma ideia nesse momento do quanto é importante falarmos como estamos fazendo, falar da prevenção, procurar alguém para conversar, o quanto isso acaba sendo importante demais, né? E a gente teve agora, na quinta-feira, o dia 10, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que tem como principal meta contribuir com a conscientização da população sobre o suicídio e suas formas de prevenção. A Organização Mundial da Saúde aponta que o suicídio é causa de uma morte a cada 40 segundos. Gente, é muito alto isso. Uma vítima fatal a cada
40 segundos no mundo. Segundo estimativas da organização, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Assim, para auxiliar as pessoas que sofrem com pensamentos do tipo, uma série de medidas podem ser tomadas nesse sentido. Tratamento psicológico, difusão de informações sobre sinais de risco do suicídio, o fortalecimento de redes de atendimento, trabalhar a prevenção do suicídio todo ano, e aquilo que a gente já comentou, a cada dia. A gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de falar sobre o suicídio em setembro, mas é o ano todo ano a gente tem essa necessidade disso, né? E tem o André Trigueiro, que é espírita, tem um trabalho na Rede Globo de televisão, é colunista da Folha de São Paulo, e ele até diz, né, por mais trágica e lamentável que seja a situação do suicídio, André Trigueiro, reportar informação de utilidade pública pode reduzir o número de casos no gênero. E o livro dele é muito fantástico. Viver a Melhor Opção é um livro importante, né? Com muitos números, com muitos dados, né? E a doutrina espírita pode colaborar efetivamente na convocação social para o trabalho de prevenção desta epidemia que invade o mundo de forma silenciosa, né, através de explicações objetivas a respeito da imortalidade da alma, a necessidade dos renascimentos como caminho evolutivo. A doutrina espírita expõe para aquele que está pensando nesse tipo de morte a inutilidade do ato, né, o quanto a gente para e percebe, né, o quanto é importante, né, a gente estar falando a esse respeito. E são histórias há pouco tempo. Hoje está aí passando no Telecine a história do Divaldo Pereira Franco. E do Divaldo tem até aquela história, né, fantástica, né, dele tá ali, um dia, aqueles que não conhecem, um dia ele ficou sabendo que uma pessoa cometeu um suicídio se jogando debaixo de um trem. E ele, com simplicidade, ele passou, desde então, daquele momento, a fazer preces para aquela pessoa que ele nem sabia o nome, não sabia quem era. E um dia, aquelas coisas, né? Quem estava passando um perrengue na vida era o Divaldo, e esse espírito apareceu para ele, né? Para dizer, para agradecer, que era a única voz que ele ouvia quando ele cometeu o suicídio, era a voz do Divaldo fazendo a prece por ele. Foi aquilo que conseguiu ser uma luz para que ele pudesse entender que a vida continuava e que ele poderia estar, pelo menos, ser amparado a partir da prece de uma pessoa. Sabe? Então, veja quanto podemos fazer para ajudar. Que além das dores morais, né, intensas, sente-se ainda a angústia dos seres queridos com os quais convivia. Evidentemente, existem atenuantes, agravantes para cometer esse ato extremo, mas seu autor sempre colherá consequências dolorosas que vão requerer longo tempo de recuperação. E aí a gente comentou, né, logo no início do Kardec, né, que ele coloca, né, na segunda parte do Céu e Inferno, quanto é importante a gente estar tendo esse conhecimento, né? O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir da pena, quando preso de novo e mais severamente tratado, na tentativa de escapar às misérias do presente, ele acaba mergulhando em desgraças maiores. Quer dizer, nós temos todo esse conhecimento. Lógico, aqui a gente está hoje, né, dentro desse momento, pincelando um pouco de todas essas coisas, mas percebe-se o quanto, né, o quanto é importante, né, todo esse trabalho. O próprio André Paz estava comentando, né, algumas atividades que vão voltando dentro dos centros, e a gente situações, né, pessoas, esses desafios que a vida nos proporciona e que, de repente, às vezes, para alguns, parece um pouco mais pesada, né? E a gente tem, exemplo, uma outra situação, a questão 944 de O Livro dos Espíritos. Está lá, muito claro. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E a resposta é muito objetiva. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. O que é bonito quando a gente percebe isso, você veja, a gente tem, eu fui citando vários livros, mas Kardec, Livro dos Espíritos, sabe, ele já abordava essa situação. Você veja, é aquela coisa, como o Kardec, quando ficou
sabe, é aquilo que é tão atual, sabe? Está lá, questão 944 do Livro dos Espíritos. O homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Sabe? Então, é importante, porque quando a gente tem essa oportunidade dentro da doutrina, de a gente falar sobre isso, é lembrar, você vê, a questão 944 já nos traz esse alento de quanto é importante, né, a gente estar abordando e falando sobre esse tema. E é necessário ter com quem compartilhar as nossas sensações ou sentimentos. Muitas vezes, sozinhos, a gente não enxerga. Pensando nisso, tem o Setembro Amarelo para essa proposta de conscientizar a sociedade sobre o assunto que ainda é tabu, e ainda é tabu. Se a gente parar e pensar, você vê, é recente isso, vamos considerar recente. Quando Getúlio Vargas cometeu suicídio, no primeiro momento, a Igreja Católica falou, não, ele não pode ser feito missa na Igreja Católica, porque ele cometeu suicídio. Aí se abriram a exceção para ele, aí abriram exceção para todos dentro da Igreja Católica. Então, até Getúlio cometeu suicídio, nem missa você podia ter. Pegamos um exemplo, mas isso não difere muito também dentro da doutrina espírita para nós. Porque, de repente, aquilo que eu comentei, sabe? Alguns por muito tempo ali, não, baixa vibração, vamos falar disso não, vamos falar de outras coisas. Gente, e aí parece que você está tirando essa oportunidade de oferecer essa ajuda às pessoas. O quanto é importante. Você veja, a gente lembrou a história do Divaldo, o quanto é importante a prece para o suicida e demais, né? Aos familiares, né? O quanto é importante esse amparo, porque de repente é aquilo, ele cometendo suicídio e aí levando, né, aos seus familiares aquela preocupação, né? De, poxa vida, eu poderia ter evitado, eu poderia ter feito alguma coisa. Mas, gente, por isso é importante agora. É nesse momento que a gente está falando sobre prevenção. É nesse momento que a gente pode estar fazendo. E falar e aquilo que a gente já falou, falar de todo o apoio, que é importante, que acaba sendo realizado pelo CVV, o quanto a gente tem. Quanto é importante a gente parar e lembrar, né, de que as pessoas, o quanto as pessoas que estão todas nos acompanhando, a gente possa sempre ter em mente isso, né? Tendo trabalho no tratamento fraterno, quanto é importante lembrar que a pessoa é amada, que ela não está sozinha, que ela tem valor, que ela é única, né? Que viver, que a vida é maravilhosa, né? Então, a gente tem que ter atitudes simples, né? Atitudes positivas, conscientes o tempo todo, né? O tempo todo, para que a gente possa ter essa possibilidade, né? De ter certeza do quanto e se você perceber, né, que possui um sentimento de tristeza intensa durante vários dias, não possui interesse a planos futuros, frases como você estará melhor sem mim, talvez eu devesse sumir, não suporto mais, estou sem saída, não quero mais viver, peça ajuda. Peça ajuda. O quanto é importante pedir ajuda, ter a humildade de pedir ajuda. O quanto é importante isso. Porque às vezes as pessoas param, são coisas às vezes que a gente passa, que a gente tem de forma tão simples e que a gente às vezes não percebe. É parte da nossa parte. E se a gente está às vezes se sentindo dessa forma, é pedir ajuda, é ter a humildade de pedir ajuda, para parar e falar, poxa vida, sabe? E aí aquilo, por isso é importante, né? Essa lembrança de que falar é a melhor opção. Falar com pessoas próximas, com familiares, se necessário, procurar a unidade de saúde próxima. Olha, espero que já tenha passado um pouco daquele receio de quantas pessoas às vezes paravam, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, para melhorar, é por um período, para que ele possa te ajudar, porque às vezes sozinho você pode demorar um pouco mais, com ajuda você vai um pouco mais rápido, passou por essa fase, pronto.
ter essa, de novo, né, ter essa humildade, né? Porque mesmo para nós, né, que trabalhamos, temos todo esse conhecimento dentro da doutrina espírita, é complicado. A vida nos oferece esses desafios são da vida até para nós espíritas. Então, ter essa humildade de pedir ajuda. Esse é um grande passo, né? Conversar com alguém. Lógico, se algum amigo pode ajudar, mas se a ajuda tiver a necessidade de uma ajuda profissional, tem essa humildade, né? De parar e de acreditar e falar, peraí, eu posso ter uma ajuda profissional, essa ajuda vai acabar colaborando e muito nesse sentido. E eu lembro também a gente estava falando do Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, um convite até muito interessante para todos, né? Esse sábado agora, no dia 19 de setembro, está tendo uma montagem virtual do espetáculo de teatro do Memórias de um Suicida. Você fala, puxa vida, pera um pouquinho, como é que é? Vamos montar. Bom, eu achei muito maravilhoso essa possibilidade, né? Eu achei o Alan Moraes, que é o diretor do espetáculo, ele já dirigiu, fez Paulo Estevam, fez outros espetáculos aí, e o Alan teve essa proposta de pegar Memórias de um Suicida e levar para o teatro. Eu acho uma parte muito legal. É um incentivo, você que está nos acompanhando, falar como é que eu posso assistir? Simpla, que escreve com y.com.br. Simpla.com.br. Eles até estão comentando que aquelas coisas, né? E isso é bom, isso é maravilhoso. Eles pediram é sala virtual, né? Então foi feita uma sala pequena, essa sala já lotou, então eles ampliam a sala, né? Eles começam a pegar para mais pessoas, então eles estão agora com como é que eles estão chamando? Ingressos extras. Então é uma oportunidade. Porque você que já leu, fala, poxa, vou ver no teatro como é que foi essa montagem. Ah, você não conseguiu ler. Para mim, ver uma peça de teatro é um grande incentivo para que você possa ler depois. Fala, pera, deixa eu. Porque, lógico, em 1 hora de teatro, 1 hora de peça, ele vai pegar algumas coisas. Eu me lembro, né? Quando, por exemplo, nosso lar, lindo, foi feito espetáculo de teatro, foi feito filme, nada como o livro, né, gente? O livro é rico, mas é gostoso você ver o filme, incentiva mais pessoas, né, a terem essa possibilidade de crescimento. Então fica a dica também, Memórias de um Suicida, vai ser só, teve 2 apresentações, uma já foi dia 12, e vai ter agora uma dia 19, né? Dentro desse Setembro Amarelo. É lindo, é o que eu falo, né? Essas oportunidades que a vida vai nos oferecendo, né? Você imagina, há um tempo atrás, quando é que as pessoas imaginariam Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, no teatro? Nossa, mas como? Aquele livro enorme, como assim? Ué, gente, é uma adaptação, então vão pegar ali alguns trechos, vão levar, está levando, de novo, é a mensagem da doutrina espírita, né? Chegando a mais corações, chegando a mais pessoas, o quanto isso acaba sendo importante, né? Como a gente passou nesse momento, né? Lembrar, né? De todo o trabalho, né? Esse Kardec, já de Kardec, com o Livro dos Espíritos, então, para muitas pessoas, as pessoas param, mas estamos falando do suicídio a partir de agora. Kardec, olha, é linda essa oportunidade, né? Kardec, como codificador, já imaginava isso, trazia essa questão, trazia isso à tona. O próprio quem assistiu o filme do Wagner de Assis, Kardec, também lá a gente percebe um pouco essa preocupação de Kardec com relação ao suicídio. O próprio André Marosso também já fez um filme dele, o Livro dos Espíritos, mostrando, né, quanto salva vidas, né? O quanto o Livro dos Espíritos salva vidas, para que as pessoas possam ter essa noção, ter essa ideia de tudo, do que temos, né? Nós que temos todo o conhecimento de doutrina espírita, de passarmos para todas essas pessoas. E aí, aquele convite que a gente comentou, né? A obra Céu e Inferno, os relatos, né? São tantos e tantos os relatos.
Eu me lembro, então, você tem essa possibilidade, você vê a preocupação de Kardec já na época com isso. E aí eu estava lembrando do livro Estante de Vida, Estante da Vida, também do Chico Xavier, que é do Irmão X, é outro que, mas tem alguns relatos ali mostrando, né, como acontece, por isso que eu falo, é para que a gente possa dialogar, né, o quanto é importante a gente, como está fazendo hoje, falar sobre o tema, abordar o tema, ter essa possibilidade, que para muitas vezes aquilo, né, para algumas pessoas, em alguns momentos, mas é uma data, vira um mês aí para todo mundo falando sobre isso. É oportunidade, a gente parar, e é gostoso isso, né? Sabemos que estamos vivendo esse momento, né? Se a gente olha um pouquinho para trás, né? Quando é que a gente tinha essas possibilidades, como nós estamos tendo hoje, como vai ter amanhã, da gente estar falando sobre o tema, abordando o Setembro Amarelo, falando sobre o suicídio, falando de doutrina espírita, sabe? Se olhar para alguns tempos atrás ali, não tínhamos essa possibilidade. E o quanto isso é rico, o quanto isso nos oferece essa possibilidade de reflexão, né? Que a gente possa perceber, né? O quanto a gente tem, né? O quanto a gente pode estar falando, né? Que o Espiritismo pela vida, que o Espiritismo é pela vida, que a doutrina, a nossa querida doutrina espírita oferece muito de ajuda a tantas e tantas pessoas, né? É aquilo que a gente comentou, tem o CVV, que é um trabalho bonito, lindo trabalho, oferecer às pessoas ligando o 188 a nível de Brasil, pronto para conversar, sem julgamento, sem críticas, respeitando o que a pessoa sente. É essa a situação. Nós fazemos, podemos e temos todo esse trabalho dentro do centro espírita? Temos, mas tem alguém que possa ajudar um pouco mais? Então façamos a nossa parte, né? Então, o quanto é importante, né? Todo esse trabalho, né, de prevenção que está acontecendo nesse momento, né? E a gente pode agradecer, ter a grata oportunidade de agradecer pela oportunidade de estarmos conversando, como estamos fazendo hoje, sobre um tema tão importante, que é a prevenção do suicídio. Eu vou para a prece final, agradecendo a todos pela oportunidade. E aí, agora, todos juntos, né? Sabemos, ó Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias, mas sabemos também que a luta, misericórdia é infinita. Possam as nossas preces, nesse instante, abrandar a amargura dos sofrimentos que essa pessoa está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Espíritos bons, que tendem por missão assistir os infelizes. Tomai sob vossa proteção e inspirai, apesar da falta que cometeu. Que a vossa existência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prorrogar ainda mais todo o seu sofrimento, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, a você, a quem motiva as nossas preces, que possamos amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependidos e só se conserva fechado aquele a quem os corações são endurecidos. Que possamos ampliar toda essa vibração a todos os familiares que perderam seus entes queridos,
pelo ato do suicídio. Que Deus, nosso Pai, que os amigos espirituais, que Jesus, nosso Mestre, possa amparar também a todos esses familiares que prosseguem a sua luta, prosseguem o seu trabalho, e o quanto se faz necessário a gente tendo, como agora, a oportunidade dessa prece, desse agradecimento a toda a espiritualidade, por todo o amparo, tantos e tantos que cometem o suicídio. Assim seja. Damião, linda prece. Em nome da nossa querida fraterna, nós agradecemos a nossa gratidão por mais essa live, né? E por nos ajudar a disseminar a doutrina espírita, ok? E, como sempre, você sabe que você é muito bem-vindo em nossa casa, né? Não vemos a hora da gente conseguir se encontrar para que você possa vir fazer uma palestra presencial aqui para nós. Sem dúvida. Esse ano foram 2 lives, né? Gratidão a todo o pessoal da Fraterna pela oportunidade. Gratidão mesmo, André. Obrigado mais uma vez por estar junto comigo aqui nessa realização, viu? E gratidão a todos que acompanharam essa palestra de hoje. Gratidão. Nós que agradecemos. Gente, uma boa noite a vocês, bom descanso. E amanhã, não percam a nossa live, então, às 20 horas, com o psicólogo André Mauluco. Gente, boa noite, bom descanso, fique com Deus. Damião, boa noite, muito obrigado. Gratidão. Boa noite, André. Obrigado a você. Um abraço a todos.